Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje nós vamos revisar o conteúdo à Era Vargas e vamos fazer isso da melhor maneira possível, ok? Se coloque num lugar silencioso, confortável com o seu material à mão, para que você possa fundamentar a sua videoaula, ok, meus amores? É importante que você construa esse hábito. Vai te fortalecer, vai te dar condições de você realizar as atividades com êxito, certo? Então, o tema de hoje, a sociedade brasileira no início do século XX. Como era essa sociedade? Quem governava? O próprio nome já está dizendo, a Era Vargas. Getúlio Vargas passou muito tempo no governo do Brasil. E vamos compreender como se deu esse governo, qual era o contexto político e econômico dessa época ou desse século. No início do século XX, o Brasil passou por um momento de profundas transformações em sua economia. Houve um crescimento das indústrias no país durante esse período. Os donos dessas indústrias estavam descontentes com a política econômica do governo federal, que privilegiava os grandes produtores de café. Assim como os cafeicultores, os industriais também queriam receber incentivo do governo, como a criação de regras que dificultassem a importação. Ou seja, naquele momento, houve um crescimento das indústrias, mas haviam grupos que estavam insatisfeitos com a política do governo federal. E qual era essa política? Era de privilegiar em demasia os cafeicultores, os grandes produtores de café. Lembrando que naquela época também o Brasil era um grande produtor de café, ok? Então vamos conhecer a população urbana do país. A população urbana era composta pelos ex-escravizados, pelos operários, pelos industriais, a classe média, militares. Essa era como era composta a classe urbana, a população urbana. Cada uma dessas divisões, elas representam um grupo de pessoas que muitas vezes esteve insatisfeito com o governo federal naquela época. E esses grupos, eles começaram a se organizar, mas posteriormente nós vamos conhecer em melhor detalhes, ok? Nós vimos aí como é composta a população urbana daquela época, do início do século XX. E agora nós vamos conhecer como era composta a população rural do início do século XX. Os coronéis compunham os líderes religiosos, trabalhadores do campo, cangaceiros, Lampião, olha só, é um exemplo de cangaceiro, não é? E aí nós vemos como era formada a população urbana e a população rural. E você vai entender que como se deu esse governo a partir da compreensão dessa formação dessa população. Nós vamos aí perceber ao longo do estudo da Era Vargas como se deu o fim da política do café com leite, o fim da política dos governadores. E a formação dessa população vai nos dar uma compreensão de como acontecia, por exemplo, o voto de cabresto. Quando nós entendemos a conjunção dessa sociedade, nós também vamos poder entender aspectos políticos que aconteciam naquela época que marcaram a história da política brasileira. Vamos lá, vamos avançar. Temos uma atividade que já foi corrigida, tá certo? Então, vamos conhecer a Primeira República em crise. Por que essa república entrou em crise? Nós vimos lá no início que alguns grupos estavam insatisfeitos com o governo federal. E qual era o motivo dessa insatisfação? Era privilegiar excessivamente os grandes cafeicultores. Ou seja, o governo federal concentrava-se no foco dos grandes cafeicultores, dos grandes produtores de café e desprivilegiava outros grupos. Esses grupos não tinham, por exemplo, participação política, eles não tinham leis e políticas públicas que dessem a ele condições de crescer ou se desenvolver. Houve, vamos dizer, a construção de conflitos por conta vamos dizer assim, desse erro do governo federal em privilegiar os grandes cafeicultores. Dessa maneira, ao longo dessa década, o governo das oligarquias cafeeiras
passou a sofrer uma oposição cada vez mais forte. Quem opunha os grupos que não aceitavam aquele tipo de situação. Agora nós vamos conhecer alguns dos movimentos que se posicionaram contra o governo das oligarquias. O tenentismo é um, e ocorreu quando? Na década de 20, onde diversas revoltas foram organizadas por oficiais do Exército. As principais revoltas ocorreram entre os anos de 1922 e 1924 e ficaram conhecidas como tenentismo. Qual era o objetivo desse movimento? Era promover reformas nas instituições republicanas, principalmente por meio da centralização do poder e do fortalecimento do nacionalismo. Ok? Então vamos lá. A coluna Prestes é outro exemplo de movimento que ocorreu justamente em prol de se organizar a estrutura política do Brasil daquela época, e naquele momento privilegiava apenas um grupo. A coluna Prestes foi outro importante movimento de contestação ao governo oligárquico, movimento formado em sua maioria por militares de médio e baixo escalão, teve início nas rebeliões tenentistas, ou seja, um movimento que nasce em decorrência de outro, não é? Ocorridas em 1924 no Rio Grande do Sul e em São Paulo, sob o comando do capitão Luiz Carlos Prestes. O movimento reuniu entre 800 e 1.500 pessoas em uma grande marcha pelo interior do Brasil, percorrendo mais de 24.000 quilômetros entre os anos de 1925 e 1927. Qual era o objetivo dessa marcha? Era estimular outras unidades militares do país a também se revoltarem e a se juntarem ao movimento para assim retirar o presidente Arthur Bernardes do seu cargo e assumir o poder político do Brasil. Mesmo tendo um forte sentimento nacionalista, o movimento não tinha um projeto revolucionário, mas sim o desejo de transformar o país, livrando-o da corrupção e das antigas práticas políticas por meio de reformas constitucionais. Os efeitos da crise de 1929. Ou seja, a crise de 1929 foi uma crise que ocorreu lá nos Estados Unidos, mas que mexeu com todas as economias da época, ok? Em 1929 ocorreu uma grande crise econômica nos Estados Unidos, afetando diversos países do mundo. A economia brasileira, que dependia da exportação, foi gravemente atingida. Com a crise houve uma diminuição do consumo de produtos brasileiros, como café, em diversos países. Lembrando que aqui nós vamos perceber o choque maior, porque o governo federal até então privilegiava excessivamente os cafeicultores. Há uma crise nos Estados Unidos e os Estados Unidos deixam de comprar produtos brasileiros, fazendo com que esses cafeicultores cheguem até a falência. Vamos entender. Uma economia fora do país, ela transforma outras economias, principalmente naquele momento a economia do Brasil, por conta da ligação. Afinal de contas, nós naquele momento, os brasileiros eram os grandes produtores de café. Com a crise que aconteceu, não havia mais tanta necessidade desse produto. Esse processo acelerou a crise de poder que ocorria no Brasil. Ora, se os cafeicultores estão enfraquecidos, eles vão buscar força onde? No governo federal. E o governo federal, por privilegiar os cafeicultores, já não tem mais o apoio dos outros grupos, e sentindo aí uma crise política também econômica. O fim da Primeira República. Como se deu? Qual foi o contexto desse fim, desse desfecho dessa Primeira República? No contexto de crise política brasileira, em 1929, houve um grande desenvolvimento entre as oligarquias paulistas e mineiras. Café com leite. Lembra da política do café com leite? Como vimos, o acordo existente entre esses grupos, conhecido como a política do café com leite, era de que ambos se revezariam ao lançar um candidato à presidência da República. Assim, o presidente paulista Washington Luiz deveria apoiar um político mineiro para as eleições presidenciais que ocorreram em 1930. Porém, contrariando o acordo, ele indicou o paulista Júlio Prestes como candidato. Ou seja, houve aí uma desavença e uma quebra daquele acordo, fazendo com que as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais não tivessem mais aquele acordo. E o rompimento daquela aliança fez surgir um outro grupo, fez surgir um grupo chamado Aliança Liberal, que se aliou às oligarquias do Rio Grande do Sul
e da Paraíba. Essa aliança lançou como candidato à presidência o gaúcho Getúlio Vargas, tendo como vice o paraibano João Pessoa. Diversos setores descontentes com a antiga política promovida pelas oligarquias cafeeiras passaram a apoiar a Aliança Liberal. Porém, em 1930, Júlio Prestes venceu a eleição. Então, vamos lá. Revolução de 30. Por que houve essa revolução? O que foi que levou a acontecer essa revolução? Vamos entender. A política do café com leite ela é rompida porque eles não mantêm um acordo, e aí o surgimento e a fundação de um novo grupo chamado Aliança Liberal, e essa aliança liberal, ela propõe um presidente, e aí nós vamos ver o desenrolar dessas eleições. E em 1930, Júlio Prestes venceu as eleições. E por isso vamos ver como foi que aconteceu a Revolução de 30. Após a vitória do candidato paulista, membro da Aliança Liberal, passaram a contestar o resultado das eleições, acusando a ocorrência de fraudes. Poucos meses depois, em julho de 1930, João Pessoa foi assassinado, agravando ainda mais a situação. Membros da Aliança Liberal acusaram a oposição pela morte do político, causando forte comoção popular. Além disso, usaram o assassinato como justificativa para articular um golpe contra o governo. Ou seja, Júlio Prestes vence as eleições, os membros da Aliança Liberal não aceitam aquela vitória, e aí vão contestar, e para piorar a situação, meses depois, uma pessoa é assassinada, João Pessoa é assassinado, e isso agrava a situação política no país. Usaram esse assassinato para praticar um golpe contra o governo. Após reunir grande parte dos militares brasileiros em torno da causa, o golpe foi iniciado. Esse movimento armado ficou conhecido como Revolução de 30. Houve confrontos em alguns estados do país, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, ok? Vamos avançar. O governo provisório. Como se deu esse governo provisório? Ao assumir o governo, Getúlio Vargas adotou diversas medidas para centralizar o poder em suas mãos, como o fechamento do Congresso Nacional, a suspensão da Constituição de 1891 e a substituição dos governadores estaduais por interventores federais, com exceção do governo de Minas Gerais. Ou seja, o governo provisório ele acontece justamente no início do governo de Getúlio Vargas, que vai tomar medidas que desagradam e que são inconstitucionais. Por exemplo, o fechamento do Congresso Nacional, a suspensão da Constituição de 1991 e também a substituição dos governadores estaduais por interventores federais, com exceção do governo de Minas Gerais, porque ele não aceita aquela medida. Essas medidas desagradaram principalmente a oligarquia paulista, que não aceitou os interventores indicados por Getúlio Vargas e passou a defender maior autonomia para o Estado, além de exigir uma política econômica que favorecesse os seus interesses. A Revolução Constitucionalista de 1932. A insatisfação com o governo de Getúlio Vargas fez com que os paulistas organizassem uma Frente Única Paulista, movimento que reivindicava a elaboração de uma nova Constituição para o país. Diversas manifestações políticas foram realizadas em torno dessa causa, que se tornou cada vez mais forte e popular. Vamos lá. Assim, em 9 de julho de 1932, após vários meses de intensa agitação política, teve início uma revolta armada que ficou conhecida como Revolução Constitucionalista. E os conflitos armados duraram cerca de 3 meses. Os paulistas foram derrotados, mas obtiveram de Getúlio Vargas o compromisso de convocar eleições para a elaboração de uma nova Constituição para o país. A Constituição de 1934. Em 1934 foi promulgada a nova Constituição republicana, que apresentou importantes avanços em relação à anterior. Entre outras questões, ela regulamentou a jornada de trabalhos de 8 horas e o salário mínimo garantiu o voto secreto e o direito de voto das mulheres. Ou seja, essa Constituição traz aí uma nova inserção de novos, entre aspas, de novos direitos, por assim dizer. Uma jornada de trabalho não tão exaustiva como antes,
passou a ser 8 horas, salário mínimo, garantiu o voto secreto e também garantiu o direito da mulher poder votar, certo? E outra, ela estabeleceu o ensino primário gratuito e obrigatório. Vamos lá. Como foi que aconteceu a participação feminina na política? Essa luta, ela se dá a partir do momento que a mulher, ela consegue, de maneira legal, o direito a voto. Mulheres que representavam ou que tinham voz naquele momento, elas se mobilizaram exigindo que os direitos dela fosse efetivo. Um exemplo, a professora Leolinda Dalton fundou o Partido Republicano Feminino e a partir daí a mulher começa a se colocar dentro do discurso político, fazendo com que os seus direitos fossem reconhecidos e legitimados, ok? Vamos avançar. Nós temos uma atividade que também já foi corrigida, certo, meus queridos? E aí nós vamos conhecer duas correntes, vamos lá? Duas correntes de pensamento, por assim dizer. Comunismo e integralismo. Em 1934, após a aprovação da nova Constituição, Getúlio Vargas foi eleito presidente do Brasil para um mandato de 4 anos pelo voto indireto, ou seja, foi eleito pela Assembleia Constituinte. As pessoas, o povo não tiveram direito a voto. No início do seu governo, 2 grupos políticos opostos ganharam força: a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora. A Ação Integralista foi fundada em 1932 pelo jornalista e escritor Plínio Salgado. O que é essa ação? Como era esse movimento? Era fortemente influenciado pelo fascismo, sendo contrário à ideia de democracia. Olha só, e defendia um Estado forte e centralizado, com total controle sobre a economia e sobre os meios de comunicação, por exemplo, e o uso da violência para impor suas ideias. Olha só em como era a base desses pensamentos políticos. Em seus primeiros anos de atuação, a AIB demonstrou grande apoio a Vargas. Vamos avançar. Aliança Nacional Libertadora. Olha só, um movimento que era ligado ao fascismo, e agora nós vamos conhecer como a Aliança Nacional Libertadora ela surge. Foi fundada em 1935 por membros de diferentes grupos políticos contrários ao fascismo, tendo inspiração comunista. Uma ligada ao fascismo e outra ligada ao comunismo. A organização defendia a formação de um governo que garantisse a reforma agrária, a proteção às pequenas e médias propriedades, a nacionalização de empresas estrangeiras e a suspensão da dívida externa brasileira. Entre os membros da ANL estava principalmente militares, intelectuais, operários, profissionais liberais e estudantes. E o movimento se posicionava de maneira contrária a diversas características e medidas do governo Vargas. Assim, em julho de 1935, o governo decretou a ilegalidade da ANL. Vamos avançar. A Intentona Comunista. Após a ANL ser declarada ilegal, militares e civis comunistas colocaram-se em prática uma tentativa de golpe que pretendia tirar Getúlio Vargas do poder. O início do movimento ocorreu em novembro de 1935, com a tomada do poder na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Grupos de militares aderiram ao movimento em outros estados nos dias seguintes, tomando quartéis no Rio de Janeiro e em Recife. E esse movimento teve o nome de Intentona Comunista, e seus participantes foram presos. Getúlio Vargas utilizou a Intentona como justificativa para aumentar a repressão a grupos políticos que se opunham ao seu governo. Ou seja, há um movimento que é contrário ao governo, o governo se aproveita da ideologia desse movimento para fazer com que a sua vontade esteja acima da vontade da população. Vamos avançar. O Plano Collor. Durante a organização das campanhas para as eleições presidenciais que ocorreram em 1938, Getúlio Vargas começou a elaborar estratégia para permanecer no poder. Ou seja, essas estratégias, ou esse agrupamento dessas estratégias, recebeu o nome de Plano Collor, um suposto plano que pretendia tirar Getúlio Vargas do poder e implantar o comunismo no Brasil. Ou seja, durante o governo de Getúlio Vargas, os insatisfeitos se organizaram para
tirar Getúlio Vargas do governo. Vamos avançar. O Estado Novo. Em novembro de 1937, sob o pretexto de combater o comunismo no país, Getúlio ampliou o golpe de Estado com apoio de diversos políticos e militares influentes. Assim, as eleições presidenciais que seriam realizadas em 1938 foram canceladas e teve início um governo autoritário que ficou conhecido como Estado Novo. E aí nós vamos ver quais eram as instituições que estavam fundamentando aquele governo naquele momento. O DIP, que era uma organização ligada à imprensa e tinha como, vamos dizer assim, interferir em diversos assuntos relacionados ao cotidiano da população, fazendo grande uso da imprensa, da censura e da propaganda. Vamos avançar. O trabalhismo, de maneira geral, o período em que existiu a escravidão no Brasil, as pessoas que realizavam algum tipo de trabalho manual eram pouco valorizadas. Assim, no início do século XX, os trabalhadores recebiam pouca atenção do Estado brasileiro, quase não existindo leis para regulamentar o trabalho assalariado no país. Porém, com o crescimento da industrialização no início do século XX, os trabalhadores ganharam cada vez mais importância na economia e na política brasileira. E aí nós vamos perceber que Getúlio Vargas, ele contribuiu para que esse reconhecimento acontecesse. E aí ele se tornou, posteriormente, o governo popular, o governo que atendia e buscava atender vamos dizer assim, as reivindicações do povo. Meus amores, essa foi a nossa aula de história. Espero que você possa realizar a sua atividade com alegria e com êxito. Beijos e até a próxima!